Olá, meu nome é Yuri Guerra, sou pastor do Ministério de Família na Oitava Igreja e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, ainda mais em setembro, mês de CPL, que é como nós conseguimos equilibrar vida ministerial e vida pessoal. Como é que a gente tem esse equilíbrio, como é que a gente cuida do ministério da igreja e a gente também cuida da nossa família. Então, no tema de hoje, cuidando do equilíbrio entre ministério e família. E para esse tema nós temos um casal muito especial aqui da nossa igreja, que é o presbítero Elias, sua esposa Yandra, que nós vamos conhecer um pouquinho mais da sua história. A gente tem conhecido a história de muitos casais aqui na igreja, você não pode perder não. E eles vão contar como que eles se conheceram rapidamente, porque o foco aqui vai ser a gente falar do envolvimento da família no ministério, do envolvimento deles no ministério e como é que a gente busca esse equilíbrio. Seja bem-vindo, Deus abençoe vocês. Obrigada. Apresente aí um pouquinho da história de vocês, contando como que vocês se conheceram e qual que foi a trajetória de vida cristã de vocês. Alegria para nós estar aqui no podcast com o pastor Yuri. Nesse momento em família, eu e Yandra, nós somos casados há 25 anos. E Bodas de prata. Bodas de pratas. E no mês de maio completamos 25 anos. Eu brinco que ela apaixonou comigo quando a mãe dela foi me visitar. Nós nascemos em setembro e naquela visita ali da mãe dela na minha casa, e ela já me olhou e falou assim, é esse que eu vou casar. Brincadeira. Ele é convencido, viu, gente? Brincadeira. Nós fomos criados na mesma igreja e nos casamos com 21 anos. Casaram novos. Novos. Que bênção. Pela graça de Deus, temos desfrutado o cuidado do Senhor. Você falou, casamos com 21. Vocês têm a mesma idade? Sim. Mesma idade. Oh, que legal. Mês de setembro. Parece não, cara. Parece que você é bem mais velho que ela. Obrigada, brincadeira. Pastor. Obrigada. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Nesse período, nós temos 2 filhos. Maria Eduarda, de 17 anos. Uma Pietro, com 14 anos. E o Senhor tem nos abençoado grandemente aqui na Oitava Igreja, e uma honra para nós estar aqui no podcast. E aí, Yandra, fala quando vocês chegaram na Oitava Igreja Presbiteriana e por que vocês vieram para a Oitava Igreja? Nós chegamos na Oitava, foi a convite do SCC, nós fomos convidados a participar do SCC, que é o Encontro de Casais com Cristo. Muito bem. Nossos tios nos fizeram o convite e nós fomos participar. E que lá... legal. O SCC é um braço do Ministério de Família e foi onde nós apaixonamos pela Oitava Igreja. Sentimos acolhidos e fomos cuidados também nesse momento. Eu estava grávida do Pietro e o tempo todo o acolhimento nos chamou muita atenção e desde então a gente veio para cá. O pastor Amauri, nosso amado pastor na época, né? Ele era o responsável pelo Ministério de Família e nos convidou para estar participando do próximo. Aí vocês pularam de cabeça. Pulamos na enchente. Porque para quem não sabe, eles são do Ministério de Família, muito atuantes, né? Em várias áreas, a gente vai falar das áreas, né? Mas o SCC pegou vocês e eu sei que Retiro com Deus também, né? Sim, sim. Retiro com Deus é outro ministério que eu sei que está no coração de vocês. Também. O Retiro com Deus, logo na nossa chegada, quando nos tornamos membros da igreja, fizemos os discipulados, fomos convidados em servir no Retiro com Deus e isso mexeu muito conosco. E isso criou uma paixão no coração de evangelizar, de trabalhar com aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus e isso, nós abraçamos o Retiro com Deus e estamos aí também nessa caminhada do Retiro com Deus, o SC, Ministério de Família, é algo que está no coração da gente e Deus tem nos abençoado muito, nós aprendemos muito nessa caminhada, amadurecemos como casal, como servos do Senhor Jesus e isso é um aprendizado constante para nós. Então vocês estão na Oitava há cerca de 14 anos. Vai fazer 15 anos agora em outubro. E vocês, eu sei que o Elias veio de família cristã.
né? E André também? Também. Também. Então os dois vieram de berço, Uhum. vendo em casa. Seus pais também eram envolvidos na igreja ou Sim. não estão envolvidos? Sim, a gente fala que nós somos fruto lá da escolinha, da sala de, Lá da EBT. de EBT da nossa antiga igreja. Tanto os meus Aham. pais quanto do Elias, né? Nos ensinaram aí o caminho. E graças, né, a Deus, a eles, que a gente continue a extensão da nossa família em prazer em servir. Que né? coisa boa. Uhum. Agora, vale a pena falar que o Retiro com Deus é voltado para pessoas que acabaram de chegar na igreja Uhum. e muitas vão sem nunca ter ido à igreja, né? Vão lá para ir para um retiro espiritual, não sabem ainda muito bem o que vai acontecer e lá eles têm a oportunidade de ouvir o evangelho e serem tocados. É um ministério e uma ação muito abençoadora, né? É. Eu sei que a taxa assim, de conversão lá é alta, porque o pessoal já vai com o coração aberto, né? Sim, sim. Nesse período que a gente vem caminhando com o Retiro com Deus, a gente tem visto muitas pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. A dinâmica do Retiro, ela vai apresentando o Senhor Jesus em doses homeopáticas, em doses para que as pessoas vão entendendo, e nesse período, curto período, 48 horas de retiro, a pessoa sai de lá convicta que o Senhor é o Salvador da vida dela, e é uma porta, né, que se abre para novos membros da 8ª Igreja, e nós estamos aí, confiantes no poder do Senhor. Amém. Nós temos aqui um texto de Josué que fala assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Então esse texto ele é usado para falar da importância da família seguir unida ao Senhor. Não adianta os pais estarem super envolvidos na igreja e os filhos não estão nem aí para a igreja. E a gente sabe que isso é um desafio muito grande, porque por mais que pais ensinem os seus filhos, pode ser que uma hora os filhos pensem diferente. Por isso que eu costumo falar para os pais: orem para que os seus filhos se convertam. Porque não é só saber o certo e errado, é a mudança do coração. E vocês falaram que tem a bênção de ter hoje os seus filhos envolvidos ministerialmente, não por imposição, mas porque eles gostam, né? Eles aprenderam a vida da igreja de forma leve, né? Eu sei que vocês tinham, não sei se ainda tem, uma célula na casa de vocês. Conta como é que foi essa experiência de ter uma célula e como é que foi essa célula, né? Como é que ela se desenvolveu? Qual a importância dela para vocês, para outros casais e para os filhos? É interessante que foi uma das primeiras portas que se abriram numa campanha de GP, na 8ª Igreja. GECOI, vamos iniciar um GECOI, já tem bastante tempo, denunciando o tempo. Que era o grupo de crescimento da 8ª Igreja. E isso veio logo depois da participação do SCC. Sim, né? sim. E com esse grupo de crescimento foi assim uma forma de amadurecimento nosso, num formato de uma igreja maior, de não ter a proximidade tão grande com a liderança da igreja, mas nós tivemos a oportunidade de cuidar e ser cuidado por outros irmãos na fé. E essa célula, esse grupo pequeno, né, que teve na nossa casa durante muito tempo, e nós pudemos acompanhar diversos casais que passaram por ali, casais hoje que estão servindo a igreja, que estão servindo na caminhada ministerial dentro da 8ª Igreja, e isso para nós foi motivo de grande alegria e aprendizado. Foi uma escola de líderes. Treinamento de líderes lá. Né? E os nossos filhos vendo eles cresceram ali. Nesse envolvimento. E as crianças também na célula. Já chegamos a reunir com 15 crianças. Tinha 2 células. Célula de família e de criança no outro ambiente da casa. E esse período foi criando nos nossos filhos, né? Essa cultura de reunir em grupos pequenos, em células. E hoje, na nossa casa, nós temos células de adolescentes. Olha. Ontem foi o dia do encontro dos meninos e a gente vendo isso é um legado que a gente passa para a geração. Comentei aqui anteriormente que eu vi isso em família, com os meus pais, envolvidos com a igreja, com o ministério da igreja. E
Hoje eu me vejo nessa Na situação. casa do seu pai também tinha eventos da igreja na casa dele? Sim, Cultos? sim. Cultos, reuniões de orações. Era assembleano seu pai? Não. Igreja Cristã Evangélica. Cristã Evangélica. E nós aprendemos muito com esse formato de grupo pequeno, que é um tempo de quebrantamento, Sim. é um tempo de cuidado. E os nossos filhos, vendo todo esse movimento dentro da nossa casa, eles abraçaram a célula agora de adolescentes e está crescendo e caminhando nessa direção. Nós Muito tivemos, durante esses 14 anos, célula para a família na nossa casa. Quando Elias fala do crescimento, porque toda família, né, a grande maioria tem filhos. Então, eles acabaram criando vínculos entre eles. Então, esse grupo ainda continua, que é uma coisa muito legal para a gente isso. Porque a amizade deles continua sendo dentro da igreja, onde eles fazem essa escolha. Eu prefiro estar com a turma da igreja. Já deve ter retiro já desse grupo aí? Já. Uns 3. Ou seja, olha que legal. Essa parte então, você pula, pastor. é uma oportunidade, nossa, parte boa, né? Olha, é uma oportunidade você pensar na sua casa com um ambiente para que o evangelho de Deus possa ser pregado, né? Quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala também de algo muito importante, que é aquilo que a gente expressa ser na igreja, a gente viver também em casa. A gente sabe que não tem perfeição, toda família tem os seus desajustes, mas os filhos precisam encontrar nos pais verdade, transparência. Meu pai fala tão bem na igreja, mas em casa ele não fala tão bem. Esse equilíbrio ele é muito importante. Então a gente costuma dizer que quem pastoreia, quem lidera, tem que aprender a pastorear e liderar também sua casa, né? Se fosse uma irmã da igreja, como é que você trataria? Eu seria mais calmo, mais paciente. Então, seja paciente com a sua esposa, né? Se você estivesse aconselhando um adolescente de outra família, não, seria compreensivo, né? Empático. Então, seja empático, né? Com os seus filhos. Vocês já tiveram, um pouquinho mais íntima pergunta agora, né? Vocês já tiveram alguma crise, algum questionamento dos meninos em relação a essa vivência com a igreja? A gente costuma falar que os melhores seguidores têm que ser os de casa. Os melhores discípulos. Né? Os melhores aí com essa turma de influencer aí, nós que temos que ser os maiores influenciadores dele. Eles que têm que ser os maiores seguidores nossos. Isso. Né? Isso é o que a gente vê. A gente teve uma época de questionamento assim, dos nossos filhos em relação a demanda realmente estava alta. Estava alta. A gente estava nessa época com um grupo muito grande na nossa célula em casa. E aí, assim, os conflitos vinham, não tinha como administrar somente no período da célula. Então, a gente acabou tendo, assim, muitos casais que a gente precisava de acompanhar mais de perto. Então, aconselhamento. Então, a gente teve que ficar ausente algumas noites, assim, durante um tempo. E a nossa filha mais velha questionou isso. Cadê vocês? Por mais que a gente tenha um período, assim, maravilhoso, Deus nos abençoou muito, muito mesmo com isso. Eu sou professora, né? Minha profissão. E eles sempre estudaram, desde o infantil, na escola onde eu trabalho. Que coisa boa. Então, a gente tem esse tempo, assim... Já tinha nota garantida. E nada, cobrança é mais forte, né? Eles falam que foi a pior fase. Mas você tinha um contato com eles? Tinha um contato, desde a ida, né? Eles iam comigo, e até hoje. A Duda forma esse ano, no 3º ano, está lá na escola desde o ensino infantil. E o Pietro vai para o ensino médio o ano que vem e também. A gente tem essa oportunidade onde eles abrem o coração. E mesmo tendo esse período com eles, à tarde ainda estava em casa, tudo com eles, eles cobraram essa fase da gente, né, vida? Cadê vocês? Houve uma abertura para eles falarem. Isso é uma coisa boa, né? E a gente ficou feliz também, pastor, porque era sinal que a gente era importante, que eles estavam sentindo falta. Isso é muito importante. Deixa eu falar, quando sua mulher está falando assim, cadê você? Você não vai voltar para casa? Não, agradeça a Deus.
Pior é o dia que você tá fala assim, fazendo meu bem, falta. eu tô voltando. E ela fala assim, não, fica mais um pouquinho, né? É, Pode curtir aí. Uhum. Então, aí é outro problema, né? então, Então, quando assim, eles demandam a nossa presença, Uhum. claro, né? Tá demonstrando o afeto, o amor, a Uhum. falta que sente, né? E aí a gente, né, vida, a gente parou, assim, um tempo com isso e espaçou mais esse tempo, né, de Uhum. visitação e de compromissos aqui também, A para gente, estar com eles. a gente tem um tempo, um privilégio do Senhor na nossa vida, que nós temos um tempo de qualidade muito bom. A gente almoça em casa todos os dias, Uhum. juntos na mesa, jantamos todos os dias, na mesa. Isso não com é os para toda a meninos. família, né? Não. Uhum. Tem trabalhos que não permitem Sim, isso, por exemplo, sim. né? Então, Deus nos presenteou com esse tempo de qualidade. A gente está sempre com os meninos, procura sempre ter esse tempo com eles, né? Fora da igreja, em outros ambientes, para que eles também possam se envolver com a comunidade no geral. E isso tem sido um diferencial para nós. Muito esse bom. tempo de qualidade com os meninos. Nós já gravamos, inclusive, episódios que falam sobre isso, né? Uhum. Então, pegando o gancho aqui, você precisa ter tempo de qualidade com a sua família. Eles disseram que tem a oportunidade de almoçar sempre junto. Não é toda a família que Uhum. pode, mas você pode pegar um dia da semana que vai ser o combinado. A gente vai almoçar junto, a gente vai assistir um filme, a gente vai fazer um lanche, né? Você pode programar talvez uma refeição por dia juntos. Às vezes dá para ter um café da manhã junto, às vezes dá para ser um lanche à noite. Esse tempo de qualidade é muito importante. E vocês fazem uma coisa legal também, né? Que eu queria perguntar a vocês, que é a questão de viajar. Eu sei que vocês gostam de viajar, viajam para longe e parece que vocês se divertem nessas viagens. Como é que isso traz assim importância para o cuidado da família, para renovar a energia da família, né? Eu costumo falar que a gente tem rodinha no pé, porque se deixar assim... Se deixar, tava na estrada toda hora, né? É uma coisa que a gente sempre prioriza, assim. E o motorhome, não comprou ainda não? Não, ainda Vai não. que é, né? Vai tá, que é, né? Tá no projeto. É um sonho. Mas é uma coisa que a gente sempre curtiu muito, tanto eu, mas o Elias e os nossos filhos também curtem. A gente tem um tempo com eles, né? As viagens programadas em família, nós 4. Vocês sempre viajaram desde que eles eram novinhos? Sim, sempre. Por isso que eles gostam, né? A viagem só nós dois, que isso faz parte também, né? Ah, da então tem intimidade. umas que os meninos ficam para trás. Tem com aí umas certeza. 3 por Ó a ano dica, ó a que a dica gente boa. que a gente precisa desse tempo também, Muito né, bom, pastor? lógico. E eles precisam ver isso também. Sim. Então eles nunca se importaram de ficar para trás. A gente falava assim: nós vamos viajar, é viagem nossa ou viagem suas? Aham. Então isso é muito definido assim Isso para é eles. muito bom. E tem a viagem da E família um dia toda os filhos vão também. embora, né? A gente fala isso. Um dia os filhos vão embora. O E tem casal. que ir, E né? tem que ir. Tem E que tem que ir. ir. Falei um tempo disso com meus filhos e eles ficaram assim, mas pai, você quer que a gente vá embora? Se eu quero. Quando chegar a idade, eu quero. Não, mas eu quero viver contigo a vida toda. Eu falei assim, não quer não. Quando você chegar aos 20 anos ali, 15 anos, vocês já vão pensar, vão começar a pensar diferente, vão gostar tanto de outra pessoa que vai preferir viver com ela e não com a gente, né? Isso faz parte do amadurecimento e algo que Deus instituiu, né? Teve uma época que o nosso filho Pietro pediu pra gente parar, né, de orar sobre isso. A gente orava pelo casamento, vamos orar pela futura esposa, pela mulher, né? Ele falou que não queria casar ainda não. Aí ele um dia chegou perto de mim e falou assim, mamãe, você e meu pai podia parar de orar sobre isso, que isso tá me incomodando. Senti impressionado. Só que ele era Tem que criança. arranjar como é que vai ser isso, né? Aí hoje não, hoje ele já tá com 14, ele, mãe, precisa estar orando, né? Você podia voltar a orar, né? Porque agora tá mais complicado. Isso mesmo. Que coisa boa. Fala pra gente, apesar que vocês fizeram os ajustes, imagino que com o tempo é assim, a gente vai sempre fazendo os ajustes, a gente equilibra, talvez daqui a pouco tá puxando de novo, a gente tem que puxar um novo equilíbrio, mas também a gente vai aprendendo a se mover nos ministérios, nas ações que nós vamos fazendo de forma mais equilibrada. Então, às vezes a gente está até em mais, mas a gente dá uma parcela menor, né? Olha, eu faço isso daqui, não vou fazer tudo do ministério. Sim. Porque a gente sabe que se a gente delegar, deixar outras pessoas participarem, fica mais leve pra gente. Mas tem gente que quer fazer a divulgação, preparar os presentinhos, combinar tudo, fazer tudo. Aí não tem jeito, Não dá conta. né? Tem que dividir. Então, eu queria que vocês falassem agora
os ministérios que vocês estão envolvidos. Eu sei que vocês têm um envolvimento com vários ministérios e depois a gente vai tentar conversar aí sobre como equilibrar isso, tá? Então, Elias, ele é presbítero e tem os ministérios que ele está envolvido também. E André igualmente. A maioria dos ministérios, vocês trabalham juntos. Uhum. Então, Sim. fala aí pra gente um pouquinho. Então vamos lá. Nós estamos no. Eu estou no conselho da 8ª Igreja, como Aham. presbítero. Algumas Sim. comissões, né? Temos comissões, temos cuidados pastorais, Uhum. estamos na comissão de finanças também aqui da 8ª. E nós servimos juntos no Ministério de Família, servimos juntos no Retiro com Deus, servimos juntos também nas células, com células de família. Isso, na gastronomia, a gente, né, dá uma força lá. E A gastronomia também da Reed dá é nós temos um grupo de, eu acho que mais de 50 ou 60 casais que Isso. servem, a gente chama de gastronomia. No início era cozinha, aí depois foi para gastronomia da Reed, que Reed é a rede adolescente da 8ª Igreja. Então eles atuam em acampamentos, em eventos, em atividades que a gente tem refeição. É coisa assim, ó, maravilhosa. E fica a dica, viu, pais? Os nossos filhos amam ver a gente servindo eles lá. Muito É um bom. trabalho muito, muito edificante. E eles, é uma forma deles também verem que a gente está contribuindo para o crescimento deles. Enquanto eles estão lá Uhum. sendo edificados, a gente tem a oportunidade de estar servindo também É verdade. junto a eles. É uma benção. É uma bênção. E eu trabalho também, ajudo também, né, com uma parceria no Mulher Única, que é o Ministério de Mulheres da 8ª. Esse aí o Elias está fora. Esse ele Não não tem jeito, né? participa. E também na Ministério de Conferência Mulheres. de Mulheres, né? Aham. Do Ministério de Mulheres aí, a gente também dá um apoio. Fora isso, a gente também tem a célula de adolescente, né, na nossa casa, Uhum. que aí já é com os nossos filhos e líderes de célula. Ele já precisa de ajuda, mas já consegue virar bastante sozinho. Já, né? já. Eles são Tranquilo. desembolados. É, Agora, como equilibrar? Né? Você professora, Elias empresário, ministérios, presbítero, comissões, família, saúde. Tem que dar da saúde, hein? Dar da saúde. E aí, fala aí, como é que vocês fazem, né? Ou tentam fazer para poder equilibrar isso daí? É um desafio grande, né? Equilibrar no prato todos esses pratos no mesmo tempo, sem deixar ninguém cair. Aham. Mas a gente prefere enxergar que o Senhor nos capacita. Amém. Nós precisamos servir o Senhor com o coração voltado para adorá-lo, reconhecê-lo. E isso cria em nós um exemplo para os nossos filhos. Aham. Precisamos dosar, nós já chegamos tempo, né, como a Andra falou aqui, da gente ter que retirar um pouco, renunciar. dedicar mais. Os meninos estavam menores, nós precisamos segurar um pouco, dedicar mais tempo para eles. Mas hoje nós temos essa agenda um pouco apertada. Temos alguns encontros online, que a pandemia trouxe essa facilidade para nós. Mas é um grande desafio, né? Um desafio para quem tem agenda apertada e um desafio para quem não tem envolvimento nenhum na igreja, né? Então, nós vemos isso no nosso dia a dia, com agenda, com compromissos, e a gente vê agora os nossos filhos envolvendo. Isso traz uma paz para o coração da gente. Como eu falei, fui criado num lar evangélico. Sim. Meu pai sempre liderando, sempre envolvido com o trabalho da igreja, e hoje eu me vejo na situação que meu pai viveu lá atrás, e a gente vê na expectativa os nossos filhos repetindo, né? Que coisa boa. Repassando esse legado, né? Que o Salmo 78 nos convida, né? Transmitir o legado para as futuras gerações, o legado de fé. Essa é a nossa grande responsabilidade. Amém. Eu sei, André, agora com o seu dom de professora, didática, você ensina aí sobre como equilibrar isso tudo. Eu acho, pastor, que... Acho não, tenho certeza que um lar saudável é onde há amor e paz. Então, se a gente está tendo paz e os nossos filhos também, então é porque está
Provérbios fala isso, né? Melhor um Tudo prato de hortaliças. é. Então, já naquela época já não era grandes coisas hortaliças, tá vendo? Ah, Um prato de hortaliças e paz é melhor do que o é. churrasco e a Uhum. contenda, né? Então a gente, graças a Deus, eu falo que Deus foi muito bondoso conosco, assim, que nos deu o discernimento, não é nada nosso, Sim. sabe? É a bondade de Deus realmente sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Uhum. Então, assim, hoje a gente consegue equilibrar, como eu falei, né? Eu sou professora, tenho tempo com eles no carro, onde eles Aham. começam a abrir o coração, né, vida? E a gente senta à mesa, Mas tem uma regra do todas as carro, não tem? refeições tem. Qual que é a regra do carro? Dá essa dica aí. Não pode usar o celular No carro. no De- carro, de de jeito forma nenhum. alguma. De vez em quando alguma exceção? Não. Só se tiver uma coisa Não, muito é. urgente. É onde eles falam, né, das dores dele. Eles começam a falar Uhum. lá a nota boa ou a nota ruim, o Aham. que houve, o que incomodou, o que, né, Se que usar o acha. celular, acabou o tempo de Acabou. qualidade dentro do Isso. carro. E na mesa a mesma coisa. A gente não usa celular na mesa, é uma regra assim desde sempre. E eles começam no carro e terminam na mesa lá com o nosso líder aí, dando aí as Partir do pão. pinceladas É, no que partir do precisam. Então, isso é muito gratificante para a gente, né? A gente Aham. poder ter esse tempo com eles, né? E eles dica boa. escolherem também estar conosco. Então, a gente faz as duas refeições principais, por isso que eu falo que é um privilégio que Deus nos deu Sim. com eles, que é o almoço e o jantar. Uhum. Sempre à mesa. E é onde eles falam. E eles têm prazer disso. Uhum. Né? Então, quando eles sentam na mesa, gente, vocês não vão vir almoçar. Hoje eles já cobram da gente. Uhum. de- E vocês de jantam, descanso. jantam? Não, BH? lanche. Ah, Grande lanche. maioria é. chegou Pô, já lanche. achei que ia ter uma janta. Eu ia visitar vocês à noite. Pode É, ir, pode a ir. gente faz. Pode, Eles pô, fazem Pô, também, janta né? é uma fazem. maravilha. Eles têm. É raro ter família que janta, Janta. janta. sim. É mais um lanche, realmente. Aham. E assim, e eles, o que deixa a gente mais feliz, assim, também, pastor, é que eles têm prazer em servir. Uhum. Eles têm prazer de estar envolvidos. A nossa Duda, uma época, a gente teve até que dar uma freada nela É, também eu nessa sei. questão. Uhum. Porque ela estava, tô precisando, ela, tô indo. Eu tô aqui, eu tô indo. Então, ela estava envolvida em muitos ministérios e a gente, não, peraí. O Pô, tempo problema de bom, né? alimentar... É um problema bom falar pro filho, né? Para de se envolver com a igreja um pouquinho. Um pouquinho. É interessante que as pessoas reparam isso. Uhum. Às vezes, quem não é da igreja fala, mas o seu convívio é só com o pessoal da igreja, é só com. Você está sempre ali e a gente vê os amigos dela, né? E alguns deles já vieram a uma igreja no culto dos adolescentes e realmente ficaram impactados, né, com o que eles têm vivido aqui na igreja. E isso é bacana. Adolescente gosta de relacionamento. E se tem um Uhum. lugar que você constrói relacionamento, É na igreja. é na igreja, né? Por isso que não tem erro. Vai para o acampamento, vem para um Uhum. culto, tem um impacto. E a Agora- gente pode viver isso hoje, Sim. assim. Que tem ministérios que a gente já serve, né? A gente está ajudando em alguma coisa, eles estão no mesmo ministério com a gente, em outra demanda. É isso aí. Então, isso realmente é um privilégio. Ó, mas essa dica que vocês deram é fundamental. Utilizar o tempo que naturalmente a gente está junto para ter tempo de qualidade. Uhum. Porque a gente fica sempre pensando em sair para ver um filme, marcar uma viagem. E talvez essas coisas vão ficando difíceis. Então a gente pode unir, né, o que a gente já faz para ter um tempo de qualidade. Sim. Outra coisa é a igreja ser um ambiente de prazer para a família. Então, eu levo os meninos para viajar comigo, onde eu vou pregar, e eles vivenciam a mesma coisa. Inclusive, nesse ano, a gente tirou aí mais de 15 dias, fomos para o Chile. A parte aí das férias deles foi em missão, Uhum. e eles amaram. Então, é fazer também atividades que eles se sintam bem, que eles vejam valor, que eles compreendam o que eles estão fazendo, né? Sim. Quando eles voltaram do Chile, eles tiveram testemunhos. Muito legal eles falando, né? legal. Como é que Deus usou eles. Isaac falou assim, pai, chegar final de tarde eu estava tão cansado, mas Deus me dava força e eu aguentava ir até a noite. Eu falei, rapaz, né? Ele até usou uma ilustração, ele falou assim como uma gota de uma água não faz diferença no oceano, não sei de onde que tirou isso, mas uma gota d'água para uma flor que tá fraca faz a diferença. A gente fez isso. Aí eu falei, ó. Nós, como pais, temos que ser intencionais. Aham. Não perder a oportunidade. Sim.
ser ela ali num tempo curto, no dia a dia, ou reservando um tempo maior. Não perder a oportunidade, sermos intencionais. Tem que estar atento, né? Tem que estar atento. E porque os meninos estão lendo a gente, né? Uhum. Eles constantemente estão ali com aquele raio-x do aeroporto nos lendo, e nós precisamos ser intencionais e mostrar para eles a forma com que nós estamos lidando com aquilo, quais as lições que estamos aprendendo, né? A pedagogia do ensino, ali, Sim. de todas as maneiras, a gente precisa passar para eles essa lição de aprendizado. Uhum. Porque se não passarmos essa lição, a gente está perdendo aí esse legado que é nosso. Muito bom. Bom, gente, acrescentou muito, né? Foi muito bom conhecer um pouquinho mais da história de vocês e como que vocês fazem esse equilíbrio. A nossa oração é para que, de fato, nós, né, os homens falando, e a nossa casa sirva ao Senhor. E a gente faça também o que a palavra de Deus diz, que aqueles que querem cuidar das coisas de Deus precisam primeiro cuidar da sua casa. Então, isso aplica ao marido, aplica à esposa, ao pai e à mãe, né? Tem mães que cuidam da casa como se fosse mãe e pai, que às vezes são sozinhas, né? Ou o contrário, o homem faz esse papel. E o norte que nós temos da palavra de Deus é esse. Quer cuidar das coisas de Deus? Não esqueça da sua casa. Primeiro cuidar da sua casa, né? E a gente pode fazer também tudo junto, que é fazer da igreja um lugar onde haja diversão. Acampamento mesmo dos adolescentes é férias para os meus meninos. É férias. Parte das férias nossa foi ir lá. No acampamento. No acampamento. E eles não abrem mão disso, e eles já estão né? assim, poxa, pai, é o último que você vai? É o último que a gente vai? Eu falei, como criança, sim, daqui a pouco vocês vão Chega chegar no tempo, né? à fase da adolescência, né? Então, como é bom eles gostarem de estar envolvidos nisso, né? Então, ó, muito obrigado pela colaboração de vocês. Foi uma bênção. E se vocês quiserem, pode dar um recadinho final aí para quem está nos assistindo. Vamos lá, né? Pode falar dos ministérios, se vocês quiserem falar um conselho, né? Pai, se envolva na vida da igreja. Amém. Os nossos filhos precisam nos ver envolvidos nas áreas ministeriais da igreja, para que eles tenham o prazer de servir a igreja. E isso vai gerar para eles esse legado, para que nós possamos transmitir esse legado de fé, de envolvimento com a obra do Senhor. Amém. Esse, para mim, é um recado, se eu tivesse que transmitir para os pais, se envolvam com a obra do Senhor, para que esse legado perpetue como uma corrente, né? Uma corrente de fé que se estenda para toda a família. Amém. Leandra? Mães, sejam guardiãs da casa, do lar de vocês. Conecte o coração com seu marido, com seus filhos e principalmente com Deus. Busque acima de tudo, antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser uma boa profissional, de sermos uma serva que agrada o coração de Deus. Eu acho que isso faz a diferença. A gente está nesse caminho, né, pastor? Então, invista mesmo tempo com Deus, invista tempo de intimidade, de crescimento, de busca, né, da sua singularidade e identidade em Deus. E que os nossos filhos possam ver isso em nós. Que sejamos exemplo para eles e por onde a gente passar. Amém. Bom, vocês viram um pouco de um casal que tem uma vida muito ativa na igreja e que tem hoje a bênção, né, de conseguir equilibrar essas realidades. Mas talvez você não é líder, caiu nesse podcast e você tem um outro contexto, que é você está nada envolvido, sua família não está nada envolvida. Tome a decisão de se envolver em alguma área, em ajudar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Abre a sua casa para começar uma célula, faz um movimento e você vai ver como a sua casa e a sua vida vai ser abençoada. Então que Deus te abençoe e continue com a gente. Você que tem nos assistido, cada semana nós temos um podcast novo para poder te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Você pode seguir a gente nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Deixe seu comentário, envia para alguém, certamente você vai nos abençoar e abençoar quem receber. Deus te abençoe, grande abraço.